A lei hoje obriga que os estados revelem os seus números. A transparência hoje é uma questão legal. O problema é que não adianta ser só uma questão legal, precisa ser uma questão de acesso aos números, de familiaridade com os números. Hoje a grande dificuldade que nós temos com os estados é acesso a entender os números. Não adianta os números estarem jogados na rede. Então, eu acho que os governos têm um trabalho muito grande em traduzir esses números para uma linguagem acessível às pessoas que vão consultá-lo. Não pode haver dúvidas. Se cada vez que você consulta um número, precisa ligar para alguém no governo para entender o que é aquele número, dados defasados, por exemplo, é uma coisa que nós encontramos muito no ranking de competitividade, às vezes dados muito defasados. Então, eu acho que a questão da transparência requer uma mudança de comportamento dentro do governo que tem que levar a sério a questão de atualização de dados, de disponibilização de dados e também da autocompreensão dos dados. Eu acho que esse é um esforço de governos daqui para frente que será fundamental e vai ser cada vez mais capturado nesse indicador. A eficiência do serviço público precisa de dois pilares. Primeiro, precisa do pilar da formação. Nós precisamos cada vez capacitar melhor as pessoas no setor público, porque é isso que faz com que elas consigam, evidentemente, entregar as tarefas que lhes foram atribuídas. E segundo, a questão da meritocracia. A meritocracia tem sempre, às vezes, uma conotação negativa de que significa diferenciação. Mas nós precisamos começar a diferenciar os bons dos funcionários medíocres, porque nós precisamos realocar esses bons principalmente para as áreas mais problemáticas do governo. E meritocracia não é apenas bônus salarial, são formas de reconhecimento que existem, são formas de capacitação melhor, são formas de reconhecimento do trabalho de uma equipe, ou seja, há outras formas além da parte monetária, mas é fundamental começar a separar o joio do trigo, aqueles que estão fazendo a diferença e aqueles outros que na verdade estão se escondendo atrás da burocracia para não entregar. Portanto, capacitação e formas de meritocracia e reconhecimento são dois elementos fundamentais para aumentar a eficácia da máquina pública. Eu digo que hoje o nosso vício é ir para Brasília. Governantes têm mania de ir para Brasília atrás de verba, atrás do que há ali de recursos para trazer para os seus estados. Eu acho que nós temos de tirar o olho de Brasília e olhar o mundo. Existem várias fontes de recursos no mundo inteiro. Existem fundos soberanos, existe o Banco Mundial, existe o BID, existem grandes fundações e mais. Existem hoje 13 trilhões de dólares no mundo aplicado a juro negativo que adoraria migrar para o Brasil e apostar em investimentos locais, em estados e municípios. E esse dinheiro só está esperando uma única coisa para entrar no Brasil: segurança jurídica. Nós precisamos dar segurança que as pessoas que vão fazer investimento a longo prazo no país terão a garantia de que as leis e contratos serão respeitados. Portanto, ao invés de ir para Brasília, melhore a capacidade tua de cumprimento de contratos, a segurança jurídica e busque dinheiro no exterior. Há muitos recursos procurando bons investimentos e não há lugar melhor para investir hoje do que o Brasil. O Brasil é um país continental gigantesco, com enorme deficiência na sua infraestrutura, precisando de investimentos em infraestrutura e o governo não tem recursos para investir. Portanto, é uma oportunidade incrível para investir em portos, aeroportos, estradas, saneamento. Apenas 50% da população brasileira tem acesso a saneamento. Aliás, menos de 50% tem acesso a saneamento, ou seja, tem um campo gigantesco de investimento. Então, nós temos de focar em melhorar a qualidade da segurança jurídica para atrair esse investimento, esse capital externo em parcerias público-privadas, em regimes de concessão e outras formas a ser estudadas. É importante pegar cada estado, não existe uma única receita para todos os estados. É importante mergulhar nos indicadores, especialmente eficiência da máquina pública, e ver ali o que é preciso fazer. Há estados que ainda não capacitam bem os seus funcionários. Quantos estados nos procuram dizendo que há pessoas muito incapacitadas a desempenhar seu papel público? Então ali esse precisa de capacitação. Outros precisam de políticas de reconhecimento para que os bons funcionários já capacitados possam desempenhar melhor. Eu acho que isso é particular do contexto de cada estado. E é importante o ranking como uma forma de mergulhar nos indicadores e entender qual é o problema, como é que nós vamos priorizar a melhoria da eficiência da máquina pública.